Boa tarde, galera do YouTube. Tudo bem? Aqui quem fala é o José Castor. E vem aí mais um recado de Deus para o meu e também para o seu coração. Hoje terá 2 mensagens por dia, tá bom? Eu vou pregar uma à noite também, né? E a mensagem de agora está em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Bom, amados, palavras ditas pelo rei Salomão. Hoje lá no culto foi falado sobre sabedoria, né? Em que, antes de Salomão começar a reinar Israel para assumir o lugar de seu pai, Davi, Deus havia perguntado a Salomão, né? O que queres que eu... Pede o que quiseres que eu farei. E aí Salomão pediu sabedoria. E aí Deus concedeu a Salomão não somente sabedoria, mas também riquezas, né? E aqui o rei Salomão, ele fala o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem muitas pessoas que pensam que quando fala temor é ter medo, né? Não, irmãos. Aqui, temor não é ter medo. O temor que está falando aqui é respeito. Viu? E quando você respeita a Deus, quando você não zomba da palavra de Deus, ou quando você não duvida do poder de Deus, Salomão disse que você está começando a adquirir sabedoria. Viu? A sabedoria, irmãos, ela vem de Deus. Ela é inspirada por Deus. É o além da inteligência. Muitas vezes a pessoa é inteligente, mas ela não é sábia. Ela não é prudente. Sabedoria é prudência. Viu? O inteligente muitas vezes só faz a coisa boa, por adquirir conhecimento, por saber das coisas. Agora a sabedoria não. Quando a pessoa é sábia, ela não faz somente a coisa boa, ela faz a coisa certa. E um dos ensinamentos que o meu pai deixou, para quem não sabe, o meu pai foi pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular por mais de 20 anos, né? E infelizmente no ano de 2012 ele faleceu, né? Mas o meu pai, dentre os grandes ensinamentos que ele deixou para a gente, para mim, para minha família, meus irmãos, e também na igreja onde ele congregou, ele foi pastor, né? Pastoreou, Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Brasil, né? Ele ensinou o seguinte: não basta somente fazer a coisa boa, mas é necessário que faça a coisa certa. Isso é sabedoria, irmãos. Quem é sábio não faz somente o que é bom, ele faz o que é certo, no momento certo, na hora certa, no lugar certo. E o sábio em Cristo, ele não faz outra coisa
a não ser fazer a vontade de Deus. E a sabedoria, como eu já disse, quem dá inspiração para o sábio é o próprio Deus. E quando você respeita a pessoa de Deus, quando você respeita o poder de Deus na sua vida, é como eu já disse, você está começando a ser sábio. Porém, a parte B do versículo diz assim: os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. É aquele tipo de pessoa, os loucos que Salomão está falando aqui, nesse versículo, são aquelas pessoas que acham que sabem tudo. Sabe? Ele acha que sabe até mais que o sábio, o que adquire sabedoria. Acha que não precisa aprender mais nada. O que ele aprendeu na vida, se no caso é cristão, acha que sabe tudo da palavra de Deus. Acha que só porque leu a Bíblia de capa a capa, acha que não precisa mais aprender mais nada. Pois é, esse tipo de pessoa, Salomão classifica como loucos. Insensato. Acha que não precisa mais de Deus. Ah, não. Jesus Cristo já me salvou. Eu já estou no caminho do Senhor. Não preciso ouvir a voz de Deus. Rapaz, se você pensa dessa forma, misericórdia, irmão. Misericórdia na tua vida. Porque quanto mais você adquire conhecimento da palavra, mais aprender você, mais desejo de aprender você tem. A vida é um aprendizado, irmãos. Principalmente a vida cristã. Nunca devemos falar que sabemos tudo. Ainda que você já tenha lido a Bíblia de capa a capa, irmãos. Ler a Bíblia de capa a capa não garante a sua salvação. Viu? Não adianta você conhecer a Bíblia de capa a capa e não praticar. E não obedecer os mandamentos do Senhor. Não adianta, irmãos. E não adianta você dizer que lê a Bíblia de capa a capa se você não ouve a voz de Deus. Você ora, fala com Deus, mas quando você vai embora, aí Deus quer falar com você, você levanta e vai embora. E o temor do Senhor, como é que fica? O respeito. Porque nós temos que respeitar Deus. Viu, irmãos? Então, irmãos, para que você adquire sabedoria, você precisa respeitar a Deus. É o primeiro passo para você adquirir a sabedoria de Deus. É respeitando Ele. É respeitando o poder dEle. É você respeitando o que Jesus Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário. Porque senão você vai agir como louco. Salomão diz aqui, ó, claramente, o oposto daquele que tem o temor do Senhor é o louco. Aqui, ó. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Não ouve conselho. O camarada ouve a palavra de Deus, ouve o pastor pregando, e aquela palavra sai de um ouvido, entra no ouvido e sai pelo outro.
É louco. Salomão classifica como louco, como insensato. E não temos que se agir como loucos, irmãos. Louco está falando aqui é demente, viu? Rebelde. Quantos crentes rebeldes tem dentro da igreja, irmãos? Não quer ouvir o pastor, não quer ouvir o líder do departamento, só porque sabe, acha que sabe da palavra de Deus. Não, irmãos. É aí que você... eu já acho o contrário. Eu já penso ao contrário. Por você conhecer a palavra de Deus que você tem que ser submisso. Primeiramente a Deus, tá? Não aos homens, não. Primeiramente a Deus. Depois aos homens. Viu? Tem muita gente que está fazendo o contrário. Obedece mais os homens do que a Deus. Não. É a Deus em primeiro lugar. Porque muitas vezes, aquilo que o homem te manda fazer não é a vontade de Deus. E aí você precisa ter o quê? Sensibilidade do Espírito Santo. Para discernir o que é de Deus e o que é da carne. Viu? Então, amados, é necessário ter sabedoria de Deus. Mas para que você tenha sabedoria de Deus, você precisa ter temor. Você precisa ter respeito com Deus. Respeito com o próximo. Primeiramente a Deus. É aquele mandamento que Jesus deixou para nós. Amar a Deus. Quem ama, respeita. Viu? Quem ama, respeita. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo, em segundo lugar. Como a ti mesmo. Então, irmãos, eu vou concluir essa palavra dizendo: para que você tenha sabedoria, que Salomão um dia pediu, e Deus concedeu, você precisa temer a Deus. E temer não é ter medo, é ter respeito, é ter reverência. E isso está faltando na casa do Senhor. Hora do culto, obreiros conversando. Isso não pode, irmãos. Isso é falta de respeito com a casa de Deus. Hora da mensagem, você tem que ouvir. É claro que se tiver um trabalho do diaconato durante a mensagem, eu acredito que Deus não vai se importar. Porque você está trabalhando na seara dele. Mas no momento da palavra, se você não tem nenhuma função dentro da igreja, hora da palavra, não é hora de conversar com seu vizinho. É hora de ouvir. Porque isso é temor do Senhor. É você ouvir o que Deus está instruindo a igreja. Como diz aqui o versículo, quem despreza a sabedoria e a correção, ou a instrução, ou a exortação, são os loucos. E não temos que agir como loucos, insensatos, na presença de Deus. E outra coisa, o insensato, ele constrói a casa sobre areia. Mas o prudente, o sábio, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Pode vir a tempestade que for, o vendaval, que essa casa não se abalará. Muito pelo contrário, ela estará firme na rocha, que é Jesus. E eu vou encerrar essa mensagem dizendo para você: que casa você está construindo? Viu? Qual é a casa que você está construindo? A casa edificada sobre a areia ou a casa edificada sobre a rocha?
Guarda essa palavra no teu espírito e reflita. E se você quiser comentar aqui a respeito dessa pergunta, você tem toda a liberdade de responder aqui nos comentários. Logo, logo, essa mensagem vai estar no YouTube e você terá a chance de responder. Viu? Mas seja sincero na sua resposta, porque eu não posso estar vendo. Eu não estou contigo 24 horas, mas Deus está. E Ele sabe exatamente o que está no teu coração. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.